Fizemos ontem a chamada dos membros fundadores da igreja. Estão conosco hoje o pastor Belarmino, a irmã Penha, são as pessoas que Deus levantou, que Deus usou para começar a Igreja Batista Nacional em Nova Carapina. E nessa noite nós vamos ouvir do pastor Belarmino a palavra de Deus no nosso coração. Quero fazer menção ainda do irmão Jeremias, o Gerê, né, Gerê? A irmã Nilda, a Jeane. Quero fazer menção do Tiago, o pastor Tiago. Bem, o pastor Tiago, o Gessé. O Gessé está ali nos honrando com a sua presença. Cresceu um pouquinho o Gessé, né? O irmão Valdivino está conosco. A irmã Renata Souza, né? Renata está conosco. Enfim, tantos outros que membros fundadores que estiveram ontem, que nos honram com sua presença hoje. Nós louvamos a Deus. Muito obrigado a você que atendeu o nosso convite, a Raquel, né? Raquel está ali, a Kátia. Que Deus possa abençoar os irmãos, em nome de Jesus. Tenho certeza que esses 25 anos, e nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, porque de fato Deus nos ajudou. Mas como eu disse ontem, não é aqui a nossa parada, não é aqui a nossa chegada, nem é aqui o nosso descanso. E muitas coisas tem ainda o Senhor a fazer através da Igreja Batista Nacional. Esse celeiro de obreiros, verdadeiramente um celeiro de obreiros, uma igreja que levantou muitos pastores, uma igreja que levantou muitos ministros de louvor, muitos músicos, muitos líderes. Hoje estão em suas igrejas, ou servindo a Deus em outras igrejas, bem-sucedidos, o que significa dizer que a Igreja Batista Nacional fez um ótimo trabalho, graças a Deus. Sim, porque é Deus que opera tudo em todos. Bem, então, meu muito obrigado aos irmãos que atenderam o nosso convite, o irmão Siriaco, a irmã Janaí, né, que repetem aí a presença conosco. Todos que estão conosco, nós agradecemos a Deus e agradecemos aos irmãos. Sem demoras, eu quero convidar o pastor Belarmino, que estará nos trazendo a mensagem de Deus ao coração. Querido Deus, nós rendemos graças ao Senhor. Bendizemos o teu nome, Deus. Bendito seja o teu nome. Pela vida do pastor Belarmino. Abençoa. O instrumento que o Senhor Deus levantou. Sim, Pai. Para dar início a essa obra. Nós rendemos graças ao Senhor por tudo. Derrama do teu Espírito. Agora, Pai, todo o teu servo em tuas mãos. Certamente a palavra que o Senhor já colocou no coração do teu servo. Ministra o Senhor em nossas vidas, através do teu filho, porque nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Shalom, graça e paz da paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar, ficar à vontade. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui nessa noite.
Quero agradecer ao pastor Gilvan, a família pastoral, aos irmãos e aos amigos que nos visitam, que nos dá o privilégio de ministrar a palavra do Senhor nesse lugar, e é tudo para glorificar o Senhor. Amém, querido? Me sinto honrado pelo convite recebido. Pastor Gilvan tinha me convidado para estar aqui ontem, mas ontem nós tínhamos um outro compromisso e não podíamos mudar. E aí o pastor Gilvan concordou que eu viesse hoje, e graças a Deus aqui nós estamos. Amém, querido? Eu quero iniciar citando o Salmo 118, versículo 24. Amém? Esse é o dia que o Senhor tem nos feito, regozijemos e alegremos. Esse é o dia que o Senhor tem nos feito, e regozijemos e alegremos nele. Amém? A oração de Moisés, no Salmo 90, versículo 12, ele nos adverte a contar todos os nossos dias na presença do Senhor. Cada dia é um dia e precisa ser contado na presença do Senhor. Amém? Eu louvo a Deus por estar aqui com os irmãos nessa noite, se alegrando por essa data tão maravilhosa. 25 anos de igreja organizada, bodas de prata, né, pastor João? Bodas de prata. Hoje eu estou aqui compartilhando com os irmãos. Agora, na bodas de ouro, eu não sei se vou poder estar aqui. Amém? Bodas de prata, o Senhor tem me dado o privilégio de estar aqui com os irmãos. Bodas de ouro, eu não sei, porque são mais 25 anos. Aí eu não sei, né, irmão Antero? Só Jeová, né, meu filho? 25 anos a mais é muita bênção, mas tudo está nas mãos do Senhor, né? Glória a Deus. Nós queremos iniciar lendo Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos. Eu prometo não cansar os irmãos. Até que eu estava com muita saudade de pregar aqui, né? De repente vai prolongar um pouco mais, né, pastor? Oh, meu Deus, é vontade do pastor Gilvan, né, irmão? Pode aumentar um pouquinho mais o tempo, mas nós vamos ficar bem atento quanto ao relógio. Mateus capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos. Esse texto fala sobre a confissão de Pedro, a partir do versículo 13. A confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias. Nós temos Jeremias na casa aqui hoje. Glória a Deus. O profeta Jeremias. E outros dizem ser Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Até o versículo 19. Amém, querido?
não é o texto que nós vamos estar ministrando, mas faz parte, principalmente aqui nos versículos 14 e 15, quando Jesus pergunta aos seus discípulos o que eles achavam a respeito da pessoa de Jesus, o que as pessoas achavam acerca de Jesus. E aí eles trazem algumas respostas que não é a resposta completa, porque uns dizem que é Jeremias, é Elias, outros profetas. Jesus não era nenhum desses profetas, ele estava acima desses profetas. Jesus é o profeta dos profetas. Amém, querido? E aí eles continuam, até que Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus, tomando a palavra, disse: olha, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. A palavra de Deus precisa ser revelada. Se ela não for revelada pelo Pai, nós não entendemos. E nós sabemos que o Espírito Santo dá continuidade à obra de Deus aqui na terra. É o Senhor que nos dá o entendimento. É o Senhor que nos ensina tudo o que precisamos saber acerca da palavra do Senhor. O Espírito Santo, o Paracleto, aquele que veio para trazer revelação. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito de Deus fizer a obra está feita. Amém, querido? E a nossa oração é que o Espírito Santo continue fazendo a obra nos corações, aqui na Igreja Batista Nacional de Nova Carapina, por toda Nova Carapina, a Serra, a Grande Vitória, o Estado e o Brasil. Amém? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus estando na frente, tudo funciona bem. Amém, querido? Por isso nós temos que dar o primeiro lugar para o Senhor. Deixa o Senhor ministrar na sua vida o quanto você precisa ser ministrado por Ele. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos mais 2 versículos que está em Cantares. Cantares de Salomão, 2 versículos. Glória a Deus. Cantares, capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a gente passa pelo seminário, eles ensinam aqui que Cantares é um romance de Salomão com a sua digníssima, né? E nós podemos fazer aqui que também é a igreja e o Senhor Jesus, né? A paixão que a igreja deve ter pelo seu noivo, que é Jesus. E lendo aqui Cantares 6, versículo 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Quem é esta que aparece como a alva do dia? E Salomão continua descrevendo o texto. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército com bandeiras. Irmãos, esse versículo 10 é muito rico, quando Salomão descreve dessa forma. Quem é esta que aparece como a alva do dia? O romper do dia, a força do sol, o começo de um novo dia. Quem é esta que aparece como a alva do dia? E continuando, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército com bandeiras. A parte final do versículo 10.
formidável como um exército de bandeiras. Salomão aqui parece estar descrevendo a igreja do futuro. Não é a sua simplesmente esposa ou namorada, seja lá o que alguém possa pensar. Mas nós podemos olhar como a igreja do Senhor, que estava para se levantar com todas essas qualificações. Formosa, glória a Deus. Aleluia. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Podemos dizer a igreja do Senhor, formosa como a lua, linda, a igreja do Senhor, brilhante como o sol, a igreja do Senhor. Aleluia. Formidável como um exército com bandeiras. Irmãos amados, nós às vezes não valorizamos o que somos. Nós somos especiais para o Senhor. Somos especiais para o Senhor. Ele pagou um alto preço, o resgate das nossas almas. Por isso muitas vezes nós não sabemos valorizar o valor que nós possuímos diante do Senhor. E Ele tem feito uma grande obra nas nossas vidas. A Igreja Batista Nacional de Nova Carpina tem experimentado esse mover de Deus. Eu glorifico a Deus pelo ministério do pastor Giovana, a sua família, os obreiros auxiliares, os irmãos de um modo geral. Tem desempenhado um grande trabalho. E o senhor há de continuar abençoando, porque com a permissão de Deus nas coisas de ouro eu vou ouvir de novo. Fala, pastor João. Já resolvi. Quando eu comecei eu estava achando meio difícil, mas depois eu fui me enchendo de graça, da presença do Senhor. Eu já posso vir nas coisas de ouro também. De repente vou dar um trabalho a mais para subir a escada, né? Mas provavelmente eu vou estar aqui. Viu, irmã Janine? Até lá eu devo estar com o cabelo bem branquinho, mas eu devo vir com a bênção do Senhor. Ainda em Cantares capítulo 8, versículo 5: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Quem é esta? Aleluia. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Louvado seja o nome do Senhor. Quem é esta? Quem é esta, meus irmãos? Esta é a igreja do Senhor, que sobe encostada ao seu amado, que sobe encostada ao seu amado, o seu amado, o seu noivo, o seu esposo. O nome dele é Jesus, Jesus de Nazaré. A igreja e o Senhor Jesus caminham juntos. A igreja e o Senhor Jesus caminham juntos. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, essa palavra deserto é uma palavra pesada. Passar pelo deserto não é fácil, mas todos nós precisamos de passar pelo deserto. Porque na verdade o deserto é lugar de aprendizado. O deserto é lugar de aprendizado. E nós precisamos de passar pelo deserto. A igreja do Senhor Jesus Cristo, esses 2000 anos, ela tem passado por altos e baixos, mas ela tem mantido de pé e sempre glorificando o Senhor. Nós hoje estamos aqui agradecendo a Deus pelo 25º aniversário da igreja emancipada, organizada, aqui na Avenida Belo Horizonte. Mas na verdade, aqui é uma continuidade da igreja, porque a igreja nasceu muitos anos atrás, e ela é continuada pelo Senhor. Quem mantém a sua igreja é o Senhor. Pastor Giovana, com a graça de Deus, ele apacenta o rebanho que Deus confiou a ele. Mas na realidade, quem cuida da igreja na sua totalidade é o Senhor Jesus. Pastor Giovana é o mordomo da igreja, mas o dono da igreja se chama Jesus. E Ele tem um cuidado todo especial com as nossas vidas. Ele conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar.
Ele conhece as nossas necessidades e Ele supre todas elas na medida da necessidade. Às vezes eu fico observando a bondade de Deus e a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Quando nossos irmãos hebreus saíram do Egito e caminhando em direção a Canaã, a terra prometida, que de ônibus hoje é 425 quilômetros, não é tão longe, mas eles gastaram 40 anos, né? Poderiam gastar uma semana, gastaram 40 anos. Deus queria provar eles naquela trajetória. E o que me chama muito a atenção é que cada dia Deus enviava o sustento para eles, o pão de cada dia, o maná, a alimentação. E alguns espertos queriam colher duas porções, uma para hoje e outra para amanhã. Mas a ordem do Senhor é que eles escolhessem uma porção para cada dia. E alguns deles escolheram duas porções, uma para hoje e outra para amanhã. E para surpresa deles, é que colheram para amanhã deu bicho. Porque Deus quer que nós caminhemos por fé. Amém, querido? A nossa caminhada cristã, a nossa caminhada diária é por fé, vivendo hoje como se Jesus viesse hoje mesmo. Amém? Nós não podemos nos conformar que vamos viver aqui 100 anos, podendo até viver, se o Senhor permitir. Igual eu falei com o pastor Giovanni, nas boas de ouro eu vou estar aqui de novo. Então eu pretendo viver mais 25 anos. Mas isso é se o Senhor quiser. Porque se Ele me chamar hoje à noite, glória a Deus por isso. Amém? Todos nós devemos servir a Deus dessa maneira. Esperando Deus daqui a 100 anos, esperando o arrebatamento daqui a 100 anos, mas servir hoje já é lucro. Porque o apóstolo Paulo dizia nas suas cartas que morrer e viver é a mesma coisa. O melhor de tudo é estar na presença do Senhor. Amém, querido? Eu quero ainda compartilhar mais alguma coisa com os irmãos. Eu estou de olho no relógio, porque